cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais, desafiar os irmãos que ainda não estão seguindo no Instagram, possam também estar seguindo o nosso trabalho lá, e adicionando também amigos e parentes para serem abençoados. Nossas ministrações hoje estão sendo gravadas e também postadas, para que alcance outras pessoas além dos membros da Igreja Videira, amém? Eu vou ler no mesmo texto que o pastor leu, mas antes eu quero ler um outro texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 30. O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 30. Coloque em João, projeta, por favor. O texto diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. É interessante, essa aqui é uma afirmação muito poderosa. Por quê? Nós estamos quase concluindo o nosso projeto ID. Quantos aqui estão envolvidos no projeto ID? Diga amém. A culminância desse projeto é o nosso encontro com Deus. Será a maior colheita já feita por essa igreja. Alguém pode confirmar comigo com amém? Serão os dias que Deus escolheu para usar a sua vida de forma sobrenatural, sobre-humana, além das tuas possibilidades, além das tuas forças, além dos teus conceitos. O Senhor quer mover de forma sobrenatural. Mas toda vez que nós falamos de evangelismo, toda vez que nós falamos de conquistas, nós também falamos, ainda que implicitamente, de algo chamado consagração. Consagração é um fator primordial para qualquer conquista. Consagração é um fator primordial para o alcance de qualquer objetivo, ainda mais quando nós falamos de salvação, de conversão de pessoas, quando nós falamos do maior mover, do maior milagre na vida do ser humano, que é o novo nascimento, a salvação, a alteração eterna do destino das pessoas. E aí, Jesus aqui, ele está a ponto de entregar a sua vida. Ele está a ponto de concluir o que ele veio fazer. Mas ele disse uma frase: aí vem o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? Alguém sabe dizer? Diga comigo: o diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. Mas Jesus, ele fez uma afirmação assim, que não era uma frase de efeito. Era alguém que tinha realidade da onde ele veio, o que ele veio fazer e qual que era o seu destino final. Ele disse: o diabo vem, mas ele não tem nada em mim. Geralmente nós contamos uma história de alguém que vende uma casa, e o antigo morador da casa, ele diz: olha, eu vou vender a casa, mas eu peço que você deixe apenas um item dessa casa para mim. Não sei se você conhece essa história. E aí, aquele antigo morador, o novo morador concorda, e aquele antigo morador escolhe como item que ainda seria dele, um prego que foi fixado em uma das paredes da casa. Como aquele prego era do antigo morador, ele podia fazer o que ele quisesse com aquele prego, e o novo morador não podia fazer nada. E aí a história conta que o antigo morador chegou um dia, enquanto o novo não estava, e pendurou no prego uma carne podre. E quando o novo morador chegou, que ele abriu a porta, a casa estava fedida, não havia como permanecer na casa. O que isso significa? Todos nós tivemos uma experiência com o Senhor, amém? E confiamos que o Senhor de fato nos salvou. Só que a salvação, ela tem assim inúmeras implicações, que elas precisam ganhar força dentro de nós no aspecto da fé. Você sabe, a fé pela fé, ela não tem nenhum poder, mas a fé na base correta, ela pode todas as coisas.
tudo que você quiser, se a tua fé tiver uma base correta, segundo a palavra de Deus, então todas as coisas você pode. E quando nós convertemos, a nossa mente ela passa por um processo de transformação, um processo de renovação das crenças que eram erradas. E à medida que as crenças corretas vão se confirmando dentro de você, você vai ganhando território no reino espiritual. E as coisas que já foram conquistadas por Jesus na cruz do Calvário passam a se manifestar na sua vida. Você passa a libertar dos vícios. A tua família passa a converter. Tudo que é teu passa na prática a ser do Senhor. Mas isso é um processo que o Espírito Santo quer nos levar. Porque na legalidade do Novo Testamento, todos nós pertencemos ao Senhor. Inclusive na legalidade do Novo Testamento, até o ímpio já pertence ao Senhor. Porque o Senhor não morreu só pela igreja, Ele morreu por todo o mundo. Só que tudo isso deve crescer, deve nascer no novo nascimento e deve crescer no decorrer de nossa caminhada, para que a gente possa se apossar e dizer a frase com revelação que Jesus disse: olha, está aí o diabo, mas ele nada, diga nada, tem em mim. O diabo ele tenta nos marcar com alguma coisa, para usar daquilo como uma evidência de que você ainda tem parte com ele. Às vezes é um vício, às vezes é uma prática que você tentou largar muitas vezes, não conseguiu. Às vezes é uma dificuldade de consagração. Às vezes é uma inconstância na hora que você vai consagrar a algo que é legítimo da parte de Deus e que você sabe que Ele te chamou para isso. Às vezes você está a ponto de receber o teu milagre, de repente você recua e o diabo carimbou você como se você fosse aquele que recua sempre na hora que vai receber o milagre. É o tal que nada e morre na praia. E aí de repente a tua vida tem girado em ciclos. E esses ciclos não têm avançado, eles têm se repetido, porque você vai até um certo ponto e de repente você trava, você para. E todas as vezes que lança um desafio, toda vez que nasce um novo desafio para você, o diabo faz questão de te lembrar que no antigo desafio você parou no mesmo ponto. Mas sabe, a verdade da palavra de Deus para mim e para você é que não interessa, o diabo não tem parte em nós. Sabe por que nós vamos ter a maior colheita da história dessa igreja? Porque nós vamos viver a maior consagração da história dessa igreja. Porque não há colheita sem consagração. Não há colheita sem plantio. Não há. Nós precisamos plantar para então colher. Só que a nossa consagração, preste atenção, a nossa consagração, ela é diretamente proporcional à grandeza da revelação de que desde o dia em que o Senhor Jesus entrou em minha vida, não existe nada em mim, absolutamente nada, que pertença ao diabo. O texto que o pastor estava lendo, eu quero ler em Êxodo capítulo 5. É onde começa a história da libertação do povo de Israel. Presta atenção, olha para cá. O povo de Israel, antes de sair do Egito, já era o povo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Já era o povo de Deus. Então a história dele toda, ela é aplicada na sua vida. Ela é tão rica que ela pode ser aplicada de diversas formas. Canaã, por exemplo, pode ser aplicado a um estado de descanso que você encontra nesse tempo. Mas Canaã também pode ser aplicado à volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, preste atenção, não é que o mundo vai acabar, é que o governo dele vai se estabelecer aqui. E o governo dele, diz a Bíblia, será um governo de paz. O deserto, ele tipifica um tempo que você passa de dificuldade. Mas o deserto também tipifica o tempo que você permanece nessa terra, agregado, ancorado
a imundície desse corpo caído, falho, limitado, porque a maior alegria da tua vida vai acontecer quando o Senhor libertar o teu espírito desse corpo que é caído. Quando você pensar na volta de Jesus, pense que toda dor da tua vida será encerrada. A Bíblia diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então Canaã representa a volta de Jesus também. E nós desejamos experimentar esse alívio. Verso 6 do capítulo 5 diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo, seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão, diga comigo, ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Sabe, a primeira coisa que eu quero apontar aqui é que quando Faraó usa a palavra ociosos, é que ele está querendo dizer que fazer a obra de Deus é igual a nada. Amém? O diabo, ele tem uma prática de convencer que não vale a pena se consagrar a Deus. Você vê isso claramente na vida da igreja. Por exemplo, a agenda da igreja, ela é uma agenda teoricamente pesada. Ela é de segunda a segunda. A folga dos pastores, teoricamente, é a segunda-feira. Mas sabe, eu não lembro quando foi a última vez que eu folguei na segunda-feira, porque nós temos uma agenda a cumprir. E aí você vê alguns irmãos entre nós, e até líderes de treinamento, eles preparam uma semana para consagrar em toda a agenda, na outra eles marcam um dia para faltar. Eles escolhem um dia da semana para faltar, porque é muito difícil cumprir. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Como que eu vou doar meu tempo todo para uma semana onde todas as noites são cheias? É a mesma fala de Satanás, é a mesma fala de Faraó, porque Faraó aqui aponta para Satanás. Sabe, servir a Deus, estar todos os dias na igreja, ficar até mais tarde por causa de uma reunião, tudo isso é tendencioso a não ser valorizado. Porque se você disser para alguém da tua família o que você está fazendo, então você não está fazendo nada. É isso que o diabo quer convencer. Eu lembro que o Senhor nos chamou enquanto muito novos, ainda solteiros, e havia em nós um nível de consagração já relevante. E a palavra mais branda que nós recebíamos do nosso pai era vagabundo, porque servir a Deus era vagabundagem. Todo o nosso tempo, absolutamente todo o nosso tempo já era consagrado ao Senhor. Ainda que nós estudávamos, ainda que nós trabalhávamos fora, todo o nosso tempo já era consagrado ao Senhor. Porque eu vou dizer para você, não é palavra de efeito. Deus quer fazer revolução, mas Ele, em hipótese nenhuma, você não vai encontrar. Se você ler toda a história da igreja e toda a história antes da igreja, você não vai encontrar Deus fazendo revolução através de quem não é consagrado. Só existe revolução através de pessoas consagradas. Só existe revolução. Sabe o que está acontecendo? O relógio está passando. Eu já estou falando há alguns minutos. Esse tempo não vai voltar. A tua vida está envelhecendo. Os dias estão passando. E você está ouvindo e ouvindo e ouvindo, e as coisas não mudam. E você está sendo muitas vezes apenas um espectador da história, com o carimbo de alguém que é consagrado. A consagração, ela exige totalidade. A consagração, ela exige toda a tua vida. A consagração não exige parte do teu dinheiro. A consagração exige todo o teu dinheiro. A consagração não exige parte do teu tempo. A consagração exige todo o seu tempo, porque Deus, em hipótese nenhuma, nem fez, nem vai fazer revolução através da vida de pessoas que não são consagradas. Mas sabe, olha para mim, quando eu falo de consagração, o objetivo aqui não é nos tornar heróis, porque herói aqui só tem um, Jesus.
O objetivo não é enfatizar a atividade humana, ainda que nós estamos envolvidos até a tampa com esse propósito. Mas o objetivo é dar a você a maior das revelações desde o dia que você nasceu de novo. O diabo não tem mais parte em você. Você não precisa aceitar a pressão que o diabo faz quando Deus toca no teu coração para se consagrar um pouco mais. Você não precisa aceitar a pressão para ceder ao diabo quando Deus toca no teu coração, por exemplo, jovem, para abandonar um relacionamento pecaminoso, para servir a Deus em santidade. Você não precisa aceitar a pressão, homem, mulher de Deus, casado, do diabo, porque é só o diabo que fala isso, que você está muito ocupado na igreja e tem que separar tempo para o seu casamento. Isso nunca foi voz do Espírito Santo, isso é voz do diabo. Sabe aonde está o sucesso do teu casamento? No centro da vontade de Deus. É hipocrisia nossa. Nós estamos sendo seduzidos ao diabo para brincarmos de consagração. Mas o Espírito de Deus nesses dias está nos convocando. Dia 30, sábado, às 15 horas. Nós vamos dar largada a um nível maior de consagração. O Espírito de Deus vai visitar você. O Espírito de Deus vai iluminar o teu coração e vai tornar você alguém iluminado. Alguém que pode enxergar. E quando você enxergar, você vai olhar no espelho e vai perceber que no teu coração tem um carimbo dizendo povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem parte em você. Nesse ano, ele tem uma tendência de ser o ano mais profético da vida da igreja, porque o Senhor falou que nós veremos coisas maiores. Não é que coisas maiores vão acontecer, é que a luz do Espírito Santo, ela brilha na nossa vida, diz a Bíblia, como a luz da aurora, que vai raiando ao romper da noite, até se tornar dia perfeito. As coisas maiores de Deus para você, elas já aconteceram no dia que Jesus consumou sua obra na cruz do Calvário. A promessa de Deus não é que Jesus vai fazer alguma coisa para você. A promessa é que você vai ver coisas que você ainda não estava vendo. Você vai ver coisas maiores. E elas vão se manifestar na tua vida. O diabo tenta diminuir. E aí ele oprime com mais ativismo. O verso 9 diz: agrave-se o serviço sobre esses homens. É a pressão do diabo. Não precisa de ninguém falar. A pressão do diabo é falta de tempo. A pressão do diabo é falta de saúde. Eu lembro quando nós começamos a trabalhar com o encontro com Deus. Inúmeros eram os testemunhos de pessoas que iam para o encontro trabalhar doentes. Ou então deixavam pessoas doentes em casa porque não podiam cuidar e iam consagrar ao Senhor no encontro com Deus. Outro dia, um tempo atrás, a gente estava no Acre, ia ter um encontro com Deus, e tinha uma irmã que ela era discipuladora. E a irmã dela, de sangue, morava com ela. Só as duas. E na semana do encontro, a irmã dela começou a sangrar horrivelmente, de hemorragia. E ela, até a data do encontro, ela foi só piorando. No dia da saída do encontro, essa irmã que era discipuladora da nossa igreja, lá em Rio Branco, ela procurou a Bruna e ela disse: olha, a minha irmã piorou. Essa noite ela quase tem um infarto, ela quase tem um troço. E eu acho que eu não vou poder ir ao encontro. A Bruna olhou para ela e falou assim: olha, longe de mim te dar algum conselho a respeito disso, mas deve ter alguma voz falando dentro do seu coração. Aquela irmã começou a chorar, ela só chorava. Chorou, e o que dava a entender é que ela não ia trabalhar no encontro mais. Embora ela tivesse jejuado, embora ela tivesse orado, embora ela tivesse passado por todo o processo de jejum e consagração da igreja, de visitação, de inscrição de alvos,
O que dava a entender naquele momento, aquela irmã não iria para o encontro. Mas na saída do ônibus, aquela irmã estava lá, com sua bolsa. Nós não falamos nada. Passou a primeira noite, no dia de manhã, ela lembrou da irmã. E ela resolveu ligar. Quando ela liga, a irmã atende com uma voz branda, feliz. Diga, mana. E ela diz, ué, irmã, foi que houve? Você estava mal ontem, eu te deixei acamada. Você está bem? Ele disse, eu estou lavando roupa. O que foi que aconteceu? Ele disse, ontem à noite, pela madrugada, quando eu estava passando muito mal, eu vi entrar dentro do nosso quarto um homem vestido todo de branco. E ele colocou a mão sobre o meu ventre. E na hora que ele colocou a mão sobre o meu ventre, toda a hemorragia estancou. E eu levantei pela manhã, completamente curada. Eu estou me preparando nesses dias para testemunhos sobre-humanos, sobrenaturais. Deus não é mesquinho, Deus não é medíocre. Coisas maiores nós veremos. O Senhor quer abrir nossos olhos nesses dias para o projeto que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Ainda no verso 9, o texto diz assim, olha para cá, para que nele se aplique e não deem ouvidos a essas palavras mentirosas. Olha para cá. Toda pressão que o diabo faz na sua vida, o objetivo dela é enfraquecer, é pôr em xeque a veracidade da palavra de Deus na sua vida. Nenhum cristão pode ter sucesso no seu ministério, na sua caminhada, se ele não tiver fé na palavra de Deus. Olhe para cá. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você nunca vencerá se a palavra de Cristo não estiver ecoando nos teus ouvidos espirituais. Toda a pressão que o diabo tentar te fazer nesses dias, com enfermidades, com falta de dinheiro, toda a pressão que o diabo te fizer nesses dias com falta de tempo, com convencimento de atos pecaminosos, com acusação, espírito de condenação, o objetivo é que você perca a fé na única coisa que pode te dar a vitória, a palavra de Cristo. Mas nesses dias, nós estamos nos reunindo para liberar da palavra do Evangelho sobre a sua vida. Esteja aqui, sábado, dia 30, a partir das 15 horas. Eu vou dizer, os ares desses céus já estão em rebuliço, porque o príncipe da potestade do ar já está perturbado, porque os espíritos que atuam nas regiões celestes já estão aflitos, porque o justo juiz já bateu o martelo. Você foi escolhido para ser protagonista do mover de Deus nesse tempo. Feche seus olhos e comece a contemplar o mover de Deus na sua vida. Feche seus olhos e comece a ver a doce voz do Espírito Santo chamando você para um tempo maior de consagração nesses dias. Feche seus olhos físicos e abra seus olhos espirituais e veja o Espírito de Deus manifestando na sua vida experiências que você jamais viveu no seu ministério. Oh, isso vale para o mais novo convertido, ao mais antigo pastor. Deus não é limitado. Eu estou me preparando para a maior experiência